Olá, meus nobres amigos, meus nobres alunos, gostaria de saudar a todos. Pois bem, hoje vamos começar com um capítulo muito cobrado e de grande incidência nas provas da OAB, que é o processo legislativo. Pois bem, diante disso, vamos tentar exaurir o número maior de informações possíveis, a fim de que nós consigamos aí obter êxito em todas as questões da prova da OAB. No artigo 59 da Constituição Federal, ele traz lá acerca do processo legislativo. Ele diz, olha, o processo legislativo compreende a elaboração de... Vou pedir para o nosso câmera colocar para a gente o artigo 59, a fim de que vocês vejam. Então tá aí, ó. O processo legislativo compreende a elaboração de emendas à Constituição, leis complementares, leis ordinárias, leis delegadas, medidas provisórias, decretos legislativos e resoluções. Pois bem, voltando para mim aqui, o que eu quero dizer para vocês? O artigo 59 traz para a gente um rol de atos normativos primários. No caput do artigo 59, ele fala, o processo legislativo compreende. Pois bem, o que nós vamos estudar doravante neste nosso encontro? Vamos estudar as técnicas de elaboração dos atos normativos primários, principalmente, precipuamente, aquilo que mais tem probabilidade real de cair na prova da OAB. Eu quero começar com vocês tratando acerca das emendas à Constituição. Como é sabido por todos nós temos duas formas de se alterar o texto constitucional como regra geral. A primeira é o processo constituinte originário, que deflui, que se origina de um poder constituinte originário, onde nós poderíamos lá rasgar a nossa Constituição, escrever uma nova Constituição sem nenhuma limitação. Mas não é isso que vamos tratar na aula de hoje. Vamos tratar na aula de hoje de um poder constituinte derivado reformador, que é o ato que nós temos formal para modificar o nosso texto constitucional. Gostaria de chamar a atenção de vocês, meus nobres alunos, que a nossa Constituição foi classificada como rígida. E por que ela foi classificada como rígida na classificação dela? Porque o processo de elaboração das emendas à Constituição é mais dificultoso do que os demais processos legislativos ordinários previstos no artigo 59 da Constituição Federal. Então, ou seja, em termos de técnica legislativa, eu vou ter mais dificuldade para aprovar uma emenda do que uma lei complementar, do que uma lei ordinária, do que uma lei delegada. Ou seja, as técnicas são mais dificultosas. Daí nós termos a classificação da Constituição Federal como Constituição rígida. Pois bem, vamos começar tratando aí acerca então do processo legislativo das emendas à Constituição. Eu vou mudar de tela aqui para a gente fazer alguns comentários. Pois bem, alunos, eu quero aqui tratar das emendas à Constituição. A primeira pergunta, volte para mim aqui, câmera, para que eu possa fazer algumas ponderações para os meus alunos. A primeira pergunta que vai surgir na tua prova da OAB é com relação aos legitimados, ou seja, quem é que tem capacidade, quem tem iniciativa para a propositura de uma PEC, que é o projeto de emenda à Constituição. Diante desta premissa básica, eu quero dizer para vocês que o artigo 60 traz consigo um rol taxativo em relação aos legitimados à propositura de um projeto de emenda à Constituição. Eu vou mudar de tela aqui a fim de que eu consiga colocar para vocês de forma bem transparente. O primeiro legitimado à propositura de uma PEC é o presidente da República. O segundo legitimado, e aqui a gente tem que tomar cuidado, porque na prova da OAB, ele vai perguntar se qualquer parlamentar, ou seja, qualquer deputado ou qualquer senador, volta para a minha tela, ele vai perguntar se qualquer deputado ou qualquer senador tem legitimidade ativa para a propositura de um projeto de emenda à Constituição. Quero dizer para vocês que essa assertiva está errada. Não basta um parlamentar lá do Senado ou um parlamentar da Câmara dos Deputados. O texto constitucional trouxe para a gente uma exigência mínima. Ele diz, olha, no mínimo,
um terço da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal. Eu vou mudar de tela e vou colocar aqui para vocês, ó. Então, é no mínimo um terço ou da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal. Vão me arguir da seguinte forma, professor, tem outro legitimado, pode mudar de tela, tem outro legitimado à propositura de uma PEC ou de um projeto de emenda à Constituição? Sim. O artigo 60 também trouxe para nós um outro legitimado. Ele diz, olha, mais da metade das assembleias legislativas, das unidades da federação, desde que manifestando-se cada uma delas por maioria relativa de seus membros, deixando bem claro aqui que maioria relativa, aqui neste contexto, a expressão sinônima de maioria simples, ou seja, mais da metade das assembleias legislativas das unidades da federação, manifestando-se cada uma delas por maioria relativa de seus membros, tem também competência, tem também legitimidade ativa para a propositura de uma emenda à Constituição. Eu vou colocar aqui na tela para vocês. Então, olha só, de forma bem simples, bem sucinta, vou colocar mais da metade das assembleias legislativas das unidades da federação. Lembrando vocês que essas assembleias legislativas vão ter que manifestar por maioria relativa de seus membros. Lá na prova da OAB, ele vai te arguir se é por maioria absoluta de seus membros. Não, não é. O texto constitucional foi claro. Mais da metade das assembleias legislativas, das unidades da federação, manifestando-se cada uma delas por maioria relativa de seus membros. Vou colocar na tela também, a fim de que fique prático para vocês aí o entendimento. Vou colocar aqui, ó, maioria relativa. Maioria relativa. Meus alunos, o que pode ser questionado acerca desta legitimidade ativa de propositura de uma PEC? Se nós tivermos um vício na propositura, esse vício vai ser chamado doravante de vício formal. Por que formal? Porque eu estou tratando do processo legislativo. Se eu estivesse tratando do conteúdo, nós iríamos trazer um vício material. Mas como aqui se trata apenas, e nós estamos na parte inaugural, apenas do processo legislativo, aqui é um vício formal. Quero deixar claro para vocês que nós temos dois tipos de vício formal. O vício formal subjetivo e o vício formal objetivo. Como é que eu vou diferi-los, professor, na minha prova da OAB? Muito simples. O vício formal subjetivo diz respeito ao sujeito. As demais etapas do processo legislativo, se surgir um vício, eu vou tratar como vício formal objetivo. Pois bem, como eu aqui estou ainda tratando da competência da iniciativa, quero dizer para vocês, se quem propôs não podia propor, ocorre aqui, nobres alunos, meus caros colegas, ocorre aqui um vício formal subjetivo de constitucionalidade. Que fique claro isso para vocês, porque lá na frente, quando eu entrar em controle de constitucionalidade, eu vou retomar essa matéria. E aí, quando eu falar em vício formal subjetivo de constitucionalidade, você vai lembrar, opa, houve aqui um problema, houve um vício procedimental na propositura de uma emenda à Constituição. Então, para resumir essa parte inaugural da aula de hoje, façamos um processo de memorização. A pergunta que eu vos faço e que pode ser cobrado lá na tua prova da OAB. Quem é que pode propor um projeto de emenda à Constituição? Primeiro legitimado, volta comigo na tela. Primeiro legitimado, o presidente da República, ele pode propor. Segundo legitimado, no mínimo um terço da Câmara ou do Senado o quê? Federal. Quem mais pode propor? Mais da metade das assembleias legislativas das unidades da federação, manifestando-se cada uma delas por maioria relativa de seus o quê? Membros. Se o vício aqui ocorrer, ocorrerá um vício formal subjetivo. Sem mais delongas, vamos adiantar no nosso processo legislativo de elaboração de uma emenda à Constituição. Vamos perguntar o seguinte, quando se trata de uma emenda à Constituição,
ela pode ou ela deve ser aprovada em cada casa do Congresso Nacional. Todo processo legislativo, ele tem que ser aprovado em cada casa do Congresso. Ou seja, eu vou voltar para a tela e vou traçar aqui para vocês um processo prático para que você entenda. Partamos da premissa que quem vai propor o projeto de emenda à Constituição é o presidente da República. Se é ele que vai propor, então significa dizer que a Câmara dos Deputados vai ser a casa iniciadora. Olha o termo, casa iniciadora. Tudo bem, professor. Chegou lá na casa iniciadora. Muda de tela para mim, por favor. Chegou lá na casa iniciadora. Haverá um controle preventivo de constitucionalidade quando se trata de uma PEC? Sim. As duas casas do Congresso Nacional, elas fazem o controle preventivo de constitucionalidade. E qual é a comissão encarregada para que se faça aí, primeiramente, o controle preventivo? É a chamada CCJ. Muda de tela para mim, por favor. Então, vejamos, olha só. A CCJ, houve uma mudança aqui. Rapidamente eu vou mudar aqui para vocês. Voltei aqui na tela. Pronto. Olha só. A CCJ é a responsável, meus nobres alunos, para que se faça o processo preventivo ou um controle preventivo de constitucionalidade. Vão me arguir da seguinte forma. Muda de tela, por favor. Professor, por que nós estamos aqui tratando de controle preventivo? Muito simples, meus nobres alunos. Se a emenda à Constituição ainda não nasceu, o controle que aqui fazemos é um controle preventivo de constitucionalidade. Se a norma já estivesse nascido, se a emenda constitucional já tivesse entrado no mundo jurídico, nós iríamos tratar de um controle repressivo de constitucionalidade, coisa que a gente ainda vai ver a posteriori. Mas o que eu quero que você entenda, estamos aqui tratando do controle preventivo dentro do quê? Da emenda à Constituição, porque a norma não nasceu, está dentro do processo legislativo. Então a CCJ da Câmara dos Deputados, a CCJ do Senado Federal, ela é encarregada para fazer o controle preventivo. Feito o controle preventivo, é sabido por nós que vai para uma comissão temática, a matéria é de ordem financeira, é de ordem orçamentária, então vai para a comissão de orçamento. A matéria ambiental vai para a comissão de meio ambiente. Então sai da CCJ, vai para uma comissão temática, da comissão temática vai para o plenário. Pois bem, eu vou pular a comissão temática e vamos para o plenário. Chegando no plenário, esta matéria, meus nobres alunos, ela tem que ser discutida e ela tem que ser votada 2 vezes em cada casa. Então, cuidado com isso. Ela vai ser discutida e vai ser votada 2 vezes em cada casa do Congresso Nacional. Qual é o quórum que eu preciso aqui para aprovar essa emenda à Constituição? O quórum que eu vou precisar nos 2 turnos é um quórum fracionário de 3/5. Então, vejamos. Aqui eu vou precisar de um quórum fracionário de 3/5. Volta para mim. Pois bem, vamos pegar as informações simples. Quando se trata de emenda à Constituição, ela tem que ser aprovada 2 vezes em cada casa do Congresso Nacional, com um quórum de 3/5. O que eu quero que você não se equivoque na prova da OAB. Não vai ser aprovada em um turno na Câmara, depois um turno no Senado, aí volta para a Câmara, depois para o Senado. Não, são 2 turnos de discussão e votação em cada casa do Congresso, com um quórum fracionário mínimo de 3/5. Se for aprovado, nós vamos adiante para a próxima casa do Congresso Nacional. Se a matéria for prejudicada, se a matéria não obtiver o quórum mínimo, se ela for prejudicada ou se a matéria for rejeitada, o que acontece com essa matéria? Essa matéria vai ser arquivada. Então vamos pensar aqui numa hipótese, que esta matéria foi prejudicada. Prejudicada. Esse é o termo. Partamos da premissa que a matéria foi prejudicada ou que a matéria foi rejeitada. Vamos pensar o que pode... Volta para a minha tela. Vamos pensar o que pode ser cobrado da minha prova da OAB. Professor, matéria que foi rejeitada. Matéria que foi havida por prejudicada. Ela pode ser objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa? Não, alunos, não pode. Cuidado com isso. Isso já caiu deveras vezes na prova da OAB.
Então, ou seja, a gente não pode ser induzido ao erro em relação a isso. Quando eu trato de sessão legislativa, o que eu quero que você, aluno, entenda? A sessão se inicia dia 2 de fevereiro e se encerra dia 22 de dezembro. A sessão legislativa é anual, mas é formada por 2 períodos legislativos. O primeiro período legislativo começa dia 2 de fevereiro e se encerrará no dia 17 de julho. Volta novamente no dia 1º de agosto e se encerra dia 22 de dezembro. Então, cuidado com as maldades na prova da OAB. Uma sessão legislativa é anual, que é do dia 2 de fevereiro ao dia 22 de dezembro. Uma sessão legislativa é formada por 2 períodos legislativos. O primeiro período do dia 2 de fevereiro ao dia 17 de julho. O segundo período do dia 1º de agosto ao dia 22 de dezembro. Então, eu volto na pergunta que ainda permanece em aberto para que nós possamos respondê-la. Partamos da premissa que cai a seguinte premissa. Matéria, projeto de emenda à Constituição, que foi rejeitado, ou que for havida por prejudicada. Esta matéria pode ser objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa, que é anual? Não, nobres alunos. Ela não pode voltar na mesma sessão legislativa. Ela só pode voltar em um momento posterior, só no ano subsequente, só na nova sessão, o quê? Legislativa. Então, não se equivoquem em relação a isso. Então, tudo bem, professor. Partamos da premissa, então, que a matéria foi aprovada. Volta comigo na tela. Se a matéria foi aprovada na Câmara dos Deputados, que é a casa iniciadora, ela vai para o Senado Federal. Lembrando que aqui o Senado Federal vai se chamar de Casa Revisora. Então, gravem isso. O Senado Federal, neste ponto, vai ser uma casa revisora. Professor, novamente, vai ter que ser feito um controle preventivo de constitucionalidade? Sim, vou colocar aqui na tela para vocês. Quem vai fazer isso? Você já memorizou. É a CCJ. Então, a CCJ é responsável para fazer o controle preventivo. Vai para a comissão temática, sai da comissão temática, vai para o plenário. No plenário, essa matéria vai ter que ser discutida e votada quantas vezes, meus nobres alunos? 2 vezes. Qual é o quórum que eu preciso, professor, para aprovar essa votação? Novamente, um quórum fracionário de 3/5. E se a matéria novamente for prejudicada, se ela for rejeitada? Se a matéria for prejudicada ou for rejeitada, significa dizer que ela vai ser o quê? Arquivada. E se foi arquivada, não pode ser objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa. Volta para a minha tela. Pois bem, vamos pensar então em algumas premissas básicas aqui em relação à emenda à Constituição. Para eu aprovar uma emenda à Constituição, ela tem que ser aprovada 2 vezes em cada casa do Congresso, com um quórum fracionário mínimo de 3/5. Professor, se a matéria for aprovada pela Câmara 2 vezes, com quórum fracionário de 3/5, se for aprovada 2 vezes pelo Senado, com quórum fracionário de 3/5, esta matéria depende da sanção ou do veto do presidente da República. Aqui eu quero chamar a atenção dos meus nobres alunos, dos meus nobres colegas. Matéria de emenda à Constituição não depende da sanção do presidente da República, não depende do veto do presidente da República. Cuidado com isso. Emenda à Constituição, olha só, combina, não depende da sanção do presidente da República. E aí você, aluno, eu sei que nesta hora está cheio de dúvidas, está fervilhando de informações aí, neurônio encontrando com neurônio, axônio com axônio, sinapse nervosa. Professor, se não é o presidente da República o responsável para sancionar, quem sanciona? Aqui nós não vamos tratar de sanção mais. Se já foi aprovado pela Câmara, se já foi aprovado pelo Senado, já está sancionado. O próprio Congresso sancionou. A pergunta que se faz é, e o próximo passo? Quem é que vai dar vida? Quem é que vai certificar que foi aprovada a emenda à Constituição pela Câmara e pelo Senado? Aqui, cuidado, o termo correto a ser usado é promulgação, do verbo promulgar. Então, quem é o responsável para promulgar? Não é o presidente? Não, não é o presidente. É a mesa do Congresso? Também não é a mesa do Congresso. Os responsáveis, volta a tela para mim. Os responsáveis para a promulgação, nobres alunos, é
as mesas da Câmara e do Senado. Então, olha, será promulgada pelas mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, com o respectivo número de ordem. Alunos, você não pode esquecer disto na tua prova da OAB. Olha o verbo. Vai ser arguído na tua prova da OAB. Quem promulga uma emenda à Constituição é o presidente da República? Não. Quem promulga a emenda à Constituição é a mesa do Congresso? Não. Quem promulga uma emenda à Constituição, então, professor? Quem promulga são as mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, com respectivo número de quê? De ordem. Aqui tem uma pegadinha maldosa. Vão trocar a conjunção aditiva, mesas da Câmara e do Senado, por uma conjunção alternativa. Vai colocar mesas da Câmara ou do Senado. Está equivocado. Eu preciso da aprovação das duas mesas, tanto da Câmara quanto do Senado Federal. Pois bem, façamos uma conclusão lógico-semântica acerca de emendas à Constituição. Volta para a tela para mim, por favor. Primeiro, emendas à Constituição. Quem é que pode propor um projeto de emenda à Constituição, professor? Presidente da República pode propor, 1/3 da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal, mais da metade das assembleias o quê? Legislativas. Volta para mim. Façamos uma revisão breve. Se houver um erro na propositura, se houver um vício na legitimidade ativa, na capacidade de iniciativa para propor um projeto de emenda à Constituição, haverá para nós um vício formal subjetivo de constitucionalidade. Por que subjetivo? Porque diz respeito ao sujeito que teria capacidade para a propositura. Se ocorrer vícios nas demais formas do processo legislativo, teremos um vício formal objetivo. Gravem isso. Se houver um vício em relação ao conteúdo, haverá um vício material de constitucionalidade. Pois bem, a pergunta que se faz é: o processo para eu aprovar uma emenda à Constituição, ele é mais dificultoso do que as demais normas previstas no artigo 59? Sim. Daí eu dizer que a Constituição Federal é classificada como uma Constituição rígida, porque o processo legislativo da sua aprovação de modificação é mais dificultoso do que os demais atos normativos primários. Pois bem, para eu aprovar uma emenda à Constituição, eu preciso aprová-la quantas vezes em cada casa do Congresso Nacional? Eu tenho que aprovar 2 vezes em cada casa do Congresso, ou seja, 2 vezes na Câmara, 2 vezes no Senado, com um quórum de 3/5 dos seus membros. Se a matéria for rejeitada, se a matéria for prejudicada, o que acontece com a matéria? Arquiva-se a matéria. E aí vem a prova da OAB e pergunta: matéria que foi rejeitada, matéria que foi havida por prejudicada, pode ser objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa? Não, ela só volta na sessão subsequente, só no próximo ano. Outra informação, foi aprovado pela Câmara, foi aprovado pelo Senado, quem sanciona? Ninguém sanciona, ela já está em tese sancionada pelo próprio Congresso, ela foi sancionada pela Câmara e foi sancionada pelo Senado. A pergunta que tem que ser feita não é essa, quem sanciona, é quem promulga. Quem irá promulgar a emenda à Constituição? É o presidente da República? Não. É a mesa do Congresso Nacional? Não. Quem promulga então, professor? As mesas da Câmara e as mesas do Senado Federal, com o respectivo número de ordem. Pois bem, promulgou, publicou, entra em vigor a emenda à Constituição. Algumas premissas vão ser observadas antes de eu concluir este módulo nosso da aula que diz respeito às emendas à Constituição. Primeira premissa básica. Professor, é sabido por nós que a Constituição Federal tem uma imunidade formal. Sim, quando eu digo imunidade formal, significa dizer que eu tenho que observar os critérios previstos no artigo 60, parágrafo 2º da Constituição. Tem que ver quem são os legitimados, eu tenho que ver qual é o processo para eu aprovar em cada casa. Isto aqui eu tenho uma imunidade formal em relação à forma.
Ah, esse rol de quem pode propor é uma imunidade formal? Sim, é uma imunidade formal. E digo mais, este rol de quem pode propor é um rol taxativo. Eu não posso acrescer. Ah, o cidadão pode propor projeto de emenda à Constituição, uma iniciativa popular? Não, iniciativa popular é para lei ordinária, é para lei complementar, não vale para emenda à Constituição. Então o rol aqui é exaustivo, ok? Pois bem, segunda pergunta que pode ser cobrada da tua prova da UAB em relação às imunidades. A Constituição Federal tem imunidade temporal? Também não. A Constituição Federal não tem imunidade temporal. A última Constituição que previu imunidade temporal tem pouco tempo. É a Constituição de 1824. A Constituição nossa, vigente de 5 de outubro de 1988, dizem aí os bons doutrinadores que foi promulgada, que foi publicada às 16 horas do dia 5 de outubro. Pois bem, a nossa Constituição tem imunidade circunstancial, mas não temporal. Então tem determinadas circunstâncias que colocam a nossa Constituição em uma situação privilegiada. Ela não poderá ser alterada, modificada. Diz o artigo 60 da Constituição que a nossa Constituição não poderá ser emendada na vigência de intervenção federal, na vigência de estado de defesa e estado de sítio. Aqui eu tenho 3 circunstâncias que levam a mim, ou que nos leva a uma imunidade circunstancial. Pois bem, retomando o tema, quando é que a nossa Constituição não poderá ser alterada? Na vigência de intervenção federal, na vigência de estado de defesa, na vigência de estado de sítio. Vimos, então, imunidade formal, vimos imunidade, agora, circunstancial. Vão me perguntar o seguinte, tem também, professor, a Constituição Federal, uma imunidade material? Sim. Nós temos as chamadas cláusulas pétreas. As cláusulas pétreas nada mais são do que imunidades materiais. O artigo 60, parágrafo 4º, diz o seguinte, não será objeto de deliberação a proposta de emenda constitucional tendente a abolir. Aí ele começa. A forma federativa de Estado, o voto direto, secreto, universal e periódico, a separação dos poderes e os direitos e as garantias o quê? Individuais. Aqui eu tenho imunidades materiais expressas, mas eu tenho também outras imunidades materiais implícitas. Então, de novo, nobres alunos, o artigo 60, parágrafo 4º, ele traz para mim as cláusulas pétreas, que são imunidades materiais expressas. O que não veda as imunidades materiais constitucionais implícitas, que foram adotadas pela jurisprudência, que foram adotadas pela doutrina. Professor, vamos gravar então quais são as imunidades materiais expressas. De novo, quais são as cláusulas pétreas? Forma federativa de Estado, voto direto, secreto. O que mais? Voto periódico, de novo, voto direto, secreto, periódico, e o que mais, alunos? Esse voto, que tem que ser voto direto, secreto, periódico, esse voto é para nós uma cláusula pétrea. Professor, e o voto obrigatório? Não, o voto obrigatório não é uma cláusula pétrea. O voto obrigatório está previsto no artigo 14, diz, olha, o alistamento eleitoral e o voto são obrigatórios para os maiores de 18 anos. Mas não é uma cláusula pétrea. Nada impeça que uma emenda à Constituição altere esse dispositivo do artigo 14 e coloque agora a regra da facultatividade. O que não pode é uma emenda à Constituição dizer, a partir de hoje, ó, o voto não é direto mais, é indireto. O voto agora não é secreto mais, é um voto aberto. O voto agora não é igual para todos. Essa emenda à Constituição ela não pode ser aprovada porque lesa de morte uma cláusula pétrea que traz consigo lá as suas imunidades materiais do texto constitucional. Pois bem, professor, fala aí para mim aquilo que pode cair na minha prova acerca de uma imunidade material implícita. Primeira forma que pode cair na tua prova em relação à imunidade material implícita. É a forma de governo republicana. A forma de governo republicana, apesar de não estar contida no artigo 60, parágrafo 4º, já existe um entendimento jurisprudencial e doutrinário trazendo a
como o quê? Forma de governo, como uma cláusula pétrea. Vou mais, o sistema de governo presidencialista, apesar de não estar expresso no texto constitucional, lá no artigo 60, parágrafo 4º, o sistema presidencialista é considerado pela doutrina e pela jurisprudência como uma cláusula pétrea implícita. É o quê? É uma imunidade material implícita. Pois bem, para a gente finalizar o procedimento da aula de hoje, quero dizer para vocês que tratados internacionais sobre direitos humanos ou convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovadas 2 vezes em cada casa do Congresso Nacional, com quórum fracionário de 3/5, se equivalem à emenda à Constituição. Muda para minha tela. Observa o que eu falei para vocês, ó. Tratados ou convenções internacionais que forem aprovados 2 vezes em cada casa, tá aqui, ó, 2 vezes em cada casa, com quórum fracionário de 3/5, se equivalerão à emenda à Constituição. Volta a tela para mim. Por que esses tratados ou essas convenções internacionais sobre direitos humanos se equivalerão à emenda à Constituição de acordo com o artigo 5º da Constituição? O artigo 5º diz o seguinte: tratados ou convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados 2 vezes em cada casa do Congresso Nacional, com quórum fracionário de 3/5, se equivalem à emenda à Constituição. Muito simples. O processo aqui utilizado para aprovar esse tratado é o mesmo processo utilizado para aprovar uma emenda à Constituição. Por isso que esse tratado internacional, essa Convenção Internacional sobre Direitos Humanos, se equivalerá ao quê? A uma emenda à Constituição. Professor, esse tratado foi aprovado, mas não se utilizou para aprovação do Tratado Internacional sobre Direitos Humanos o mesmo processo legislativo de aprovação de uma emenda à Constituição. Onde é que fica esse tratado no ordenamento jurídico? Ele está abaixo da Constituição e acima das demais normas, ou seja, é uma norma supralegal. Qualquer outro tratado internacional se equivale a uma lei ordinária. Claro aí, alunos? Muito obrigado. Passar bem. No próximo bloco, trataremos ainda de processo legislativo. Deu conta aí?